Então eu ouvi essa palavra, eu recebi essa palavra, agora eu preciso agir em cima dessa palavra. Eu preciso viver essa palavra. Viva esse evangelho. Não basta você dizer, eu tomo posse, é meu. Não, desfrute do evangelho. Desfrute da palavra. Desfrute das promessas. Desfrute da herança. Desfrute das coisas gloriosas, maravilhosas que Deus tem para mim e para você. Por isso nós precisamos agir, esse é o poder. Entenda que existe o poder, a ciência não vai te explicar, ninguém vai conseguir te explicar, mas ele tem o poder, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é divina, a palavra de Deus é poderosa para transformar, para edificar, para fazer de você mais que vencedor. Eu gostaria de deixar um pensamento, eu acho que está bastante alto o som aqui, se quiser dar uma baixadinha. Deixar um pensamento aqui para os irmãos, que está no livro de Romanos, no capítulo 16, Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Eu coloquei como tema, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar. Eu quero que você abra o coração. Deus tem ministrado muito no meu espírito, trazendo muitas revelações do meu espírito, para que nós possamos ministrar aqui aos irmãos, e que você abra seu coração, receba no teu espírito esta palavra, porque eu sei que nós estamos diante de um grande avivamento. E o avivamento não é pela sua carne, pela sua razão. O avivamento, ele acontece através da palavra de Deus. Quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, isso vai fazer toda a diferença. Porque Deus trabalha em cima da palavra dele. O poder do Evangelho, esse é o tema da mensagem dessa noite, que eu quero compartilhar com vocês. Romanos 1, do versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto, muito obrigado, Senhor, por estas preleções que o Senhor tem ministrado no meu coração, no meu espírito, que teu nome seja glorificado, Senhor, através, Senhor, dessa palavra. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo tudo aquilo que o adversário poderia tentar roubar do nosso coração a tua palavra, e que teu nome seja glorificado, através desse texto santo, é que eu te peço, eu te louvo e eu te glorifico, em nome de Jesus. Queridos, muitas vezes quando nós lemos aqui, quando Paulo escreve, ele diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele diz assim, pois nele é revelado a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é justo? Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Nós somos justificados, nós somos santos, nós somos fiel pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Somente Jesus pode fazer isso. Então o Evangelho de Cristo é uma mensagem maravilhosa para nós. Não apenas pelo que ele diz, mas pelo aquilo que ele faz. O Evangelho de Cristo é uma mensagem maravilhosa na minha vida, na sua vida. Não porque ele diz, mas porque aquilo que ele faz através do Evangelho. Por isso ele é o poder de Deus. O poder de Deus está escrito, está nos Evangelhos de Cristo. Então há um poder para milagres nele. Há um poder de salvar vida. Há um poder de transformar vida. Isso nós encontramos no Evangelho de Cristo. É isso que Paulo estava dizendo, que o Evangelho de Cristo ele é poderoso para salvar, tantos quanto ouve e crê.
Então, isso é muito importante. Esta é a importância de nós anunciar o Evangelho de Cristo. Porque Ele é o poder de Deus. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Então, eu e você devemos contar sobre Ele, falar sobre Ele, testemunhar sobre este Evangelho de Cristo. Porque quando você conta, você compartilha, você fala, então Deus, Ele se manifesta através da sua palavra. Esta palavra, ela tem um poder de transformar, ela tem um poder de libertar, ela tem um poder de fortalecer as nossas vidas. Então, nós devemos testemunhar daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele faz. Então, ele disse assim, todo aquele que crê será salvo. Então, nós não podemos explicar, quando você olha assim, de uma maneira muito simples, como que você fala do Evangelho, você testemunha do Evangelho, você compartilha do Evangelho de Cristo, como que esse Evangelho tem um poder para transformar uma vida, para salvar uma vida, para fazer com que essa vida viva na eternidade para todo sempre. É difícil você explicar como isso funciona. De eu estar pregando aqui, você está ouvindo esta palavra, parar para ouvir esta palavra, e quando você recebe esta palavra no teu espírito, no teu coração, você está sendo transformado de glória em glória, e é onde que você começa a desfrutar de todas as promessas que estão inseridas na palavra de Deus. Esse é o poder do Evangelho de Cristo. E o poder do Evangelho. Nós não sabemos como isso funciona quando se fala do Evangelho, mas sabemos que há poder nesse Evangelho. Existe o poder. Então algo transpira, algo acontece quando eu e você estamos compartilhando a palavra de Deus. Nós somos alimentados, nós somos nutridos, nós somos revestidos, nós somos fortalecidos, nós somos protegidos pelo Senhor, e nós desfrutamos de tudo aquilo que a palavra do Senhor diz. Ele é o poder de Deus para salvar vida, para tirar o homem das trevas e transportar o homem para o seio do reino de Deus, para libertar vida, tirar vida das mãos de Satanás e seus demônios. Esse é o poder do Evangelho, o poder de Cristo. Ele diz, aquele que ouve e crê, recebe a salvação. Se eu creio, eu recebo. Se eu creio que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Ele viveu neste mundo aqui, e Ele foi crucificado, foi pregado na cruz do Calvário, tomou sobre Ele todos os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, as nossas maldições, e que Ele morreu na cruz, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele subiu ao céu, e está à direita do Pai, Ele intercede pelo seu Filho. Então, quando eu creio nesse Evangelho, esse Evangelho ele tem um poder de transformar a minha vida, de salvar a minha vida, de fazer a minha vida e a sua vida uma pessoa vitoriosa, com sucesso. Algo acontece. Além disso, o Evangelho, você crer na palavra de Deus, os enfermos são curados, os olhos dos cegos se abrem, os ouvidos dos surdos se abrem. E esse é o poder, e muitas vezes não tem como você explicar isso. Eu lembro no sábado passado à noite, eu ministrei sexta-feira, ministrei sábado à noite. Após a ministração nós fomos jantar na casa de um casal, e a mãe dessa irmã que nos acolheu para jantar na casa dela, ela era uma mulher inválida. O esposo dela, ele sofreu um AVC, um derrame, e como ele era um homem pesado, de tanto ela cuidar dele, tentar levantar, e ele acabou falecendo, então ela teve muitos atritos na sua coluna, e ela não conseguiu mais caminhar. Então ela só ficava deitada, bem debilitada, não podia sair mais, a não ser que alguém carregasse ou levasse ela. Então ela ficava na casa, não foi no culto. E nós jantamos lá, eles convidaram nós, e quando chegamos lá, ela falou: pastor, eu trouxe você, fui eu, a Nilzete,
Josney. E eu queria que você orasse pela minha mãe depois do jantar. E aí eu jantei ali, enquanto a Nilzete, o Josney estavam ali comendo a sobremesa. Eu fui lá orar pela mãe dela, que estava numa sala, num quarto. Eu cheguei lá e olhei para ela e falei assim, eu quero só que a querida irmã entenda uma coisa. Esse mal na sua coluna, que o médico falou que está cheio de bico de papagaio, que as tuas vértebras estão todas elas lesadas, que elas se corromperam, elas se tornaram ali, perderam a lubrificação, tudo aquilo, o diagnóstico do médico, cada vez que você se mexe, você grita de dor. Eu só quero que a senhora entenda uma coisa, essa doença não é sua. Essa doença é ilegal. Não, mas eu fiz muita força, eu cuidei do meu esposo, eu fiz força que não podia fazer, eu estourei minha coluna, eu falei, não interessa. Tudo que eu quero que a senhora, estava eu e o neto dela, e ele olhando no lado ali, eu falei, eu quero que a senhora receba, creia que Jesus já levou essa dor, essa doença, essa enfermidade, Ele já levou na cruz, essa doença não é sua. Ah, mas é um bico de papagaio. Eu digo, não interessa se é bico disso, aquilo, Jesus é o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. E eu orei por ela, ministrei na vida dela. Eu sempre tenho ensinado, a fé, ela acontece de duas formas. Instantaneamente, né, o milagre, e ela pode ser progressiva. E eu declarei. E eu ministrei lá, jantamos, fomos embora. No domingo ministrei, na segunda viemos embora. Quando cheguei aqui, eles mandaram uma mensagem para a Nilzete, que ela estava caminhando, andando, fazia tudo que ela não podia fazer. Esse é o poder do Evangelho. O paralítico anda. A língua muda, começa a falar. Pessoa que não falava, começa a cantar, louvar, glorificar a Deus. Esse é o poder do Evangelho. A igreja do Senhor, ela precisa ter essa consciência do poder da palavra. Aí você me pergunta, como isso acontece? Tudo que eu e você precisamos anunciar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, as verdades. Porque por mais que a pessoa seja uma pessoa cristã, mas muitas vezes ela não discerne que o poder, o Evangelho é o poder de Deus para salvar, que o maior milagre de todos os milagres é a salvação. Esse é o maior milagre que poderia acontecer na face da terra, é uma vida se encontrar com Jesus. Esse é o primeiro, não é o paralítico andando, porque você pode levantar numa cadeira e você pode ir para o inferno. Você pode ter os olhos abertos e pode ir para o inferno. Você pode ser curado e pode ir para o inferno, mas a salvação, ela é eterna. Então o poder do Evangelho, esse poder, ele vem impactando as nossas vidas. Por isso que ele disse para anunciar em todo o mundo a palavra, o Evangelho. E esse poder, ele é depositado dentro de mim, dentro de você. Quando você tem essa palavra no teu espírito, no teu coração, e você declara essa palavra, você ministra essa palavra, este poder vai se manifestar. Por isso que Jesus fala aqui em Atos 1:8. Veja o que Jesus diz quando ele foi morto e ressuscitou, e ele estava estava subindo ao céu. Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Era isso o poder. Ele diz, o poder de Deus irá sobre vocês, com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Por isso nós precisamos, eu ministrei aqui na sexta-feira, a importância de nós termos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em Mateus 28:18, Jesus já tinha ressuscitado, apareceu aos discípulos, e aproximou-se Jesus e falou dizendo, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, discipulai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo.
Outras versões até a consumação dos séculos. Ele diz, olha, recebereis, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Esta mesma autoridade foi liberada sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Está sobre você, para quê? Para você anunciar, para você, o que discípulo? Você levar as pessoas a conhecer a Jesus, a caminhar com Jesus, a seguir a Jesus. Todos aqueles que seguem a Jesus são discípulos de Jesus. Esse é o poder que Deus quer manifestar através da sua igreja, através do seu povo. Mas você precisa anunciar, você precisa testemunhar, você precisa compartilhar das coisas de Deus. Por quê? Nós temos a glória de Deus, nós temos o Shekinah de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos o favor de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos a autoridade de Jesus, nós temos a habilidade do Espírito Santo. Tudo que eu tenho, eu preciso praticar. Esse é o poder de Deus. Você não explica. A ciência não consegue explicar essas coisas. Jesus falando, ensinando-lhe a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Pregue o evangelho sobre todas as nações. Fale de Jesus. Fale do poder salvador. Porque quando você entende disso, o poder, falando do evangelho, você precisa entender que é o Espírito Santo que vai trabalhar em cima daquilo que você fala. Porque quando eu falo, quando eu anuncio, quando eu declaro a palavra de Deus, a unção de Deus, ela manifesta. Agora, se você não fala, quando você, que nem eu falei para essa irmãzinha, digo, olha, não aceite. Essa doença não é sua, toda doença é ilegal. Jesus já levou, não aceite. Quem quer que você fique nesse sofá, deitado, assistindo televisão dia e noite, é o inimigo. Esse é o poder de Deus. Você fala, isso funciona. Você testemunha, isso vai funcionar. Por isso nós temos que ter essa confiança nele. A Bíblia diz que nós temos que ter a confiança nele. Amado, nós estamos vivendo em tempos de milagre. Queridos, eu preguei lá em Agrolândia, eu preguei em São José do Rio Preto. O que eles vieram perguntar, pastor, no mínimo a sua igreja, pela forma que você ensina, pela forma que você ministra, você tem 5.000 membros lá. Eu quase falei, pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Na mentalidade das pessoas que estão me ouvindo, aqui nós temos mais de 5.000 membros. Porque aquilo que eu prego parece que é novidade para eles. Não, mas é a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo toda semana essas verdades aqui. E nós temos testemunhado aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Então nós temos a confiança nele, sabemos que quando pregamos, isso vai acontecer, vai ter resultado. Aquilo que você ouve da palavra de Deus, aquilo que você recebe na palavra de Deus. Como aconteceu comigo. Um dia eu ouvi a palavra de Deus, um dia, você já sabe, já testemunhei, que eu aceitei Jesus no dia do meu casamento. Porque eu não conhecia Jesus. Mas Jesus me deu a minha esposa, que era uma cristã, uma mulher de Deus. A hora que o pastor estava ministrando a palavra, naquele momento eu esqueci literalmente a noiva e eu abracei o noivo. E a partir daquele momento minha vida começou a transformar de glória em glória. E eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra no meu espírito. E faz quase 40 anos que estou falando, pregando e testemunhando. Pense nisso, se funcionou comigo,
Se funcionou com você, com cada um de nós, nós éramos ruins, nós tínhamos pensamento do mundo, nós pensávamos como o mundo pensa, nós fazíamos muitas coisas que o mundo faz, nós tinha muitas vezes como eu mesmo, eu ignorava os crentes, eu não gostava de crente, eu falava mal de crente, eu tinha os crentes como não pessoas salvas, porque eu não conhecia, não entendia a palavra de Deus. Pense nisso, o dia que a palavra do Senhor entrou no meu espírito, no meu coração, Ele mudou a minha vida, minha maneira de ser, minha maneira de pensar, minha maneira de falar. Eu nunca pensava que seria um dia um pastor, eu nunca pensei que seria um pastor sênior da igreja, mas o poder do Evangelho, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo de Deus, Ele transformou a minha vida. Imagina isso que vai causar na vida de outras pessoas. Ah, pastor, é que eu sou um crente 07, eu não falo de Jesus para ninguém. Eu vou no balanço da canoa, se estão falando coisa do mundo, eu estou falando coisa do mundo. Se falam das coisas de Deus, aí eu falo das coisas de Deus. Não. Se esse poder, se essa palavra, ela teve um poder de transformar a minha vida. Se eu recebi Jesus como Salvador, se eu fui salvo, se nós somos lavados, transformados. Me tornar mensageiro de Deus, falar a palavra de Deus, testemunhar das coisas de Deus, tantos milagres que eu tenho visto na minha caminhada. Você acha que tem um poder no Isaor por si próprio? Não, é o poder do Evangelho, o Espírito de Deus. Aquele que transforma a sua vida, olhe para dentro de você. Se você foi transformado, se você foi liberto, se você se considera uma pessoa salva, se você se vê como uma nova criatura, pense no teu passado, quem você era, da onde que você vem, qual era a tua origem. Se esse poder teve poder na sua vida para transformar, para mudar aquilo que você pensa, aquilo que você pensava, esse é o poder do Evangelho. Esse mesmo poder vai transformar outras vidas, outras pessoas, outras nações, outros e outros e outros. Uma coisa é certa, se funcionou com você, se funcionou comigo, vai funcionar com outras pessoas, com todas as pessoas, porque é o poder de Deus que salva. Por isso eu e você não podemos deixar de falar a palavra de Deus. Nós precisamos estar anunciando em todos os lugares. Há uma responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. É muito comum você ver aí uma nota de falecimento e ver a passagem: combati o bom combate, exerci a fé. Isso, será que realmente são as palavras que Paulo escreve no Evangelho, nas cartas paulinas? Quando Paulo testemunha, mas Paulo hoje está no céu, ele fez o seu trabalho. Pelo fato, no final do seu ministério, aonde que ele diz assim, eu combati um bom combate. Ele disse, terminei a minha carreira, guardei a fé. Ele fez a missão, ele trabalhou, ele combateu, tal. Muitos colocam isso, mas nunca fizeram nada pelo reino de Deus. Nunca foram testemunho autêntico. Paulo faleceu, Paulo está no céu, mas eu e você estamos aqui. Eu e você somos testemunha de Jesus. Ele disse, é uma ordem, eu quero que vocês sejam a minha testemunha. Não só aqui em Jerusalém, mas vocês vão também para a Judeia, vocês vão para Samaria e vocês vão até os confins da terra. Esta é a palavra, esta é a ordem que o Senhor tem para mim e para você. E nós precisamos entender que quando você fala do Evangelho, quando você confessa a palavra, quando você declara a palavra, muitas vezes as pessoas chegam para você contando as dificuldades, as lutas, as tristezas, as percas, a solidão, a situação que está vivendo na sua família, e você muitas vezes quer amparar ela, quer cuidar dela, mas é assim mesmo, espere que um dia tudo isso vai se acabar, tudo isso passa. Não, comece a falar de Jesus, que Jesus é a solução para todas essas coisas, que Ele transforma, que
que Ele liberta, que Ele edifica, que Ele que fortalece, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, Ele é o Deus encarnado. Ele veio hoje, Ele liberou o Espírito Santo. É esse poder que está na minha vida, na sua vida, para transformar e libertar vidas. Eu e você, nós precisamos completar o trabalho. Quem Deus determina, quem Deus determinou para essa geração é eu e você. Nós somos mensageiro do Senhor. Você é mensageiro do Senhor nessa geração. O que o Espírito Santo quer fazer através de você, você pode imaginar? O que é o Espírito Santo? Eu ministrei aqui sexta-feira. Primeiramente, o Espírito Santo tem que ter você. Porque a Bíblia diz que todos nós, Romanos 8,14, que todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, primeiramente, o Espírito Santo, ele tem que ter você, meu irmão. Depois que ele tiver você, não tem como Deus não operar. Porque a palavra de Deus, quando você guarda a palavra de Deus no teu coração e confessa na tua boca, esse é o poder de Deus. Então eu e você precisamos ter consciência de que o Espírito Santo se manifesta através das nossas vidas. Através das nossas vidas ele causa impacto, ele salva a vida, ele liberta, ele restaura, ele transforma. Vidas são transformadas, vidas são liberadas, vidas são salvas, famílias são salvas. Quando Jesus fala, vai, ensina todas essas coisas. Não somente salvar, não somente a cura, não somente um milagre na sua vida, não somente uma porta do emprego que alguém pediu e você orou, mas que você possa mostrar para ela como ela pode viver, como que eu posso viver uma vida de paz, de segurança, como que eu posso viver uma vida sendo suprida, nutrida, como que eu posso viver uma vida feliz, como que eu posso viver uma vida servindo o Senhor, ter uma vida triunfante, ter uma mente transformada. Não é só salvar, não é só curar, ensinar todas essas coisas, porque quando você ensina e a pessoa recebe essa palavra, Deus é fiel para que possa fazer coisas grandes e poderosas na vida das pessoas. Esse é o poder do Evangelho, de salvar as pessoas, de libertar as pessoas, de fazer as pessoas triunfantes. Levar as pessoas a viver uma vida gloriosa, uma vida cheia de vitória e de conquista. O poder do Evangelho nos ensina a viver. Esta é a mensagem gloriosa que eu e você devemos pregar ao redor do mundo. Aonde que nós estamos? Se você observar, é muito simples. A forma é muito simples. Mas eu vou falar aqui para você, existem 5 passos aqui. Primeiramente, você ouve o Evangelho. A pessoa vai ouvir. Para que ela possa ouvir, alguém tem que falar. Depois que ela ouve o Evangelho, ela aceita o Evangelho. Ela ouviu e ela aceitou. Foi o meu caso. Eu ouvi, eu aceitei o Evangelho. Depois que eu aceitei o Evangelho, você age sobre ele. Você vai vendo as promessas, as provisões, as que Deus tem para nossas vidas. A abundância, a abastância, a prosperidade, a riqueza, a saúde. Você começa a caminhar em cima, você age em cima dessa palavra. Em quarto, você começa a viver essa experiência, você começa a viver isso. E em quinto, você prega isto ou você espalha essa palavra. Então eu ouvi essa palavra, eu recebi essa palavra, agora eu preciso agir em cima dessa palavra. Eu preciso viver essa palavra. Viva esse Evangelho. Não basta você dizer, eu tomo posse, é meu. Não, desfrute do Evangelho. Desfrute da palavra. Desfrute das promessas. Desfrute da herança. Desfrute das coisas gloriosas, maravilhosas que Deus tem para mim e para você.
Por isso nós precisamos agir, esse é o poder. Entenda que existe o poder, a ciência não vai te explicar, ninguém vai conseguir te explicar, mas ele tem o poder, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é divina, a palavra de Deus é poderosa para transformar, para edificar, para fazer de você mais que vencedor. Coloca isso, coloca em prática e você vai ver que isso funciona. Aquilo que você crê, aquilo que você vive, aquilo que você recebe, você se torna isso. Você começa a viver isso todos os dias da sua vida. Você vai entender que você é um sucesso aonde que você estiver. Aonde que você estiver, você vai viver uma vida vitoriosa, você vai viver uma vida prazerosa, você vai viver uma vida gostosa. Esse dia eu recebi um áudio, uma pessoa mandou para mim: pastor Isaor, como é bom ficar ao teu lado, conversar com você, ouvir de você, os testemunhos, isso, aquilo. Isso atrai, você não tem ideia, como faz bem para nós. Só de conversar com você. Amado, isso o poder não se explica. É o poder de Deus que está na minha vida, na sua vida, que as pessoas vão se sentir alegre, feliz, grata, de só você estar junto com ela, compartilhando, em comunhão ali, porque algo traz uma paz, algo traz uma alegria, algo traz um refrigério na sua vida. Porque quando esse poder, você recebe essa palavra, você aplica sobre a sua vida, você começa a agir nessa palavra, você começa a pregar, você começa a espalhar esta mensagem, você se torna essa vida. Você se torna a mensagem qual você ouviu. Você se torna a mensagem qual você aceitou, que você ouviu. Nós se tornamos a palavra de Deus. Somos imagem e semelhança. Então a Bíblia diz que nós temos que ouvir e nós temos que espalhar. Então a obra sua, ela não terminou até que você comece a falar, testemunhar. Ela não terminou. Você pode fazer curso de teologia, você pode orar muito tempo, você pode ler muito a Bíblia, mas enquanto você não espalhar, enquanto você não testemunhar, a obra que está nas suas mãos, ela não terminou. Você precisa entender essa mensagem. Falar aquele que nunca ouviu, compartilhar aqueles que já ouviram. Nós sabemos que quando você lança a palavra, Satanás ele vai trabalhar para roubar. A Bíblia diz que só 1/4 das sementes produziram, caíram no solo. Aquela que caiu ali no solo seco, a Bíblia diz que as aves vieram e roubaram ela. Aquela que caiu sobre os espinhos, também foi sufocada. Aquela que caiu sobre as rochas, também, elas não cresceram. Mas aquela que caiu em bom solo, ela produziu. Veja que somente uma parte ela produziu. E aí Jesus diz, ele diz assim, olha, a semente é a palavra de Deus. Quando ela é semeada, o inimigo vem e lhe rouba. Ele vem para roubar a palavra. Porque quando você entende, você pode sentar aqui domingo após domingo. Se a tua mente estiver viajando, se você não recebe esta palavra, o inimigo vai roubar. Porque ele sabe que a hora que você recebe a palavra de Deus, essa palavra entra no teu espírito, no teu coração, isso você é. Você é uma fortaleza. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Você é tremendo. Você é um sucesso. Você é um maravilhoso. Você é uma vida triunfante. Porque aquilo que você recebe, aquilo que está dentro de você, aquilo você é. Então eu preciso compartilhar e espalhar. Aquele que não ouviu, como que você guarda? Pode guardar só para si? Não. Se eu e você entendermos isso direito, existe um poder milagroso na palavra de Deus. Amado, é importante você saber. Existe um poder milagroso na palavra de Deus. Um poder. Porque a palavra é de Deus.
A palavra de Deus, ela produz resultado na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que produzir resultado. Se ela não está produzindo, porque alguém está roubando essa palavra de você. Você não consegue explicar isso, mas quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu tomo posse da palavra de Deus, então você começa a ver que começa a desencadear as promessas, as provisões, os recursos, os meios, saúde, vida, alegria, paz, vida vitoriosa, proteção, alegria no espírito, alegria na alma. A palavra de Deus, ela é poderosa. Esse é o poder do Evangelho. Paulo diz. Você não consegue explicar isso. Como que você pode explicar, por exemplo, Gênesis 1:3? Quando nós vemos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo do Senhor pairava sobre as águas. E Gênesis 1:3 disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Como que vocês podem explicar? Como que houve luz? Como que eu explico que quando Deus falava, as coisas iam acontecendo, iam fluindo, iam sendo gerada? Como que você explica? Como que a ciência explica isso? Mas só que isso funcionou. É a mesma coisa quando eu e você temos a consciência do que a palavra de Deus faz, do que a palavra do Senhor é, do que o poder que está nessa palavra. Você tem essa consciência, você recebe esta palavra dentro de você. Você se torna, nós somos a imagem e semelhança dele, nós recebemos o Espírito dele em nós, e aí você se torna, como a Bíblia diz, nós somos cristão. Cristão quer dizer pequenos Cristo. Você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Se essa palavra está no teu espírito, no teu coração, essa palavra da fé que nós pregamos, esta palavra, ela tem poder para mudar, para transformar, para libertar, para edificar, para mudar situações. Mas como que eu posso explicar isso, pastor? Mas isso funciona. Vemos quando Jesus expulsava os espíritos malignos, ele mandava embora e ia. Por quê? Quando Jesus falava com os cegos, abria os olhos. Quando Jesus orava pelos leprosos, eles eram curados. Os cegos, leprosos, os enfermos, as pessoas possuídas pelos espíritos malignos. Conforme aquilo que Jesus falava, aquilo acontecia. Eu tenho ensinado vocês aqui que todos os milagres que aconteceu no ministério de Jesus, Jesus falou. Então você precisa, eu e você precisamos entender esse poder. Ele falava para o cego, ele recebia a vista. Ele falava para os leprosos, eles eram curados. Não existe uma explicação científica para isso. Porque é espiritual. O que eu sei, que eu posso confirmar para você, existe o poder na palavra de Deus. Existe o poder na palavra de Deus. Olha que Paulo escreve aos Romanos 10:9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você precisa confessar, e você precisa crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não basta só você confessar, você precisa crer. Aquele que crer que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos, essa pessoa, ela é salva. Aí ele diz no 10, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha o 11, porque a Escritura diz, quem nele crê não será envergonhado. Amado, você não será envergonhado. Esse poder, essa palavra, essa mensagem dentro de você, se você tem a consciência, você espalha, você declara, você libera,
Deus jamais vai permitir que você seja envergonhado. De você olhar para o doente e dizer, olha, Jesus Cristo te sara. Ele te dá saúde, Ele te dá vida. A Bíblia diz, se você confessar, você crer, né, confessar com sua boca e crer no seu coração para a justiça. O que é justiça? É tudo certo. Coisas corretas. Que nem eu falei para aquela mulher, é injusto, é injustiça, a senhora está doente. A senhora cuidou do seu marido a vida toda. Agora ficou debilitada. Não, creia, essa doença não é sua, Jesus. Amado, eu não fiquei nem 5 minutos com ela. Eu fico pregando para vocês aqui no mínimo 40 minutos cada final de semana. E aquela senhora recebeu no espírito dela. E ela foi curada. Lembra que eu testemunhei do menino de 5 anos ali em Agrolândia? Eu estava pregando, ele tinha uma doença crônica, sofria todo mês tratamento. E ele falou para a mãe dele no lado, os pais vieram na frente, trouxeram ele para testemunhar. Ele falou, mãe, eu creio, se eu apenas abraçar o pastor Isaor, Jesus vai me curar. E aí eu comecei a pregar, né? Estava pregando, ele ouvindo. A criança, 4 para 5 anos. Aí ele falava para o pai e para a mãe, testemunhando na frente. Nossa, nunca termina esse culto, estou ansioso para dar um abraço no pastor. Eu sei que Jesus vai me curar. Amado, um menino, 4 para 5 anos. E eu nem lembro, disse que quando eu desci do altar, a vez passada que eu preguei, ele correu e me abraçou. Quando cheguei agora lá, ele está quase com 9 anos, faz 4 anos que eu fui lá. Estive lá em 2018. Quando eu cheguei, ele estava na porta me esperando. Ele falou, pastor, aquele dia eu te abracei, Jesus me curou. Eu falei, nem lembro, rapaz. Eu fui. Como que você explica isso? Como que você explica? A unção de Deus está no teu corpo. Isso quando nós guardamos a palavra no coração e proclamamos a salvação, ela procede. Isso funciona para todos nós. Você fala, e Deus quer que você creia. Você falou, está feito. Você declarou, está feito. Eu lembro, tempo atrás, Deus falou comigo, Isaor, preste bem atenção no que você for falar. Está chegando um momento, na tua vida, na tua vida, que tudo que você falar, eu vou fazer. Então você se prepare para falar as coisas corretas. Se você falar não, não vai acontecer. Se você falar sim, vai acontecer. Aquilo que você disser, está chegando o tempo na sua vida, vá treinando, vá tendo essa consciência. Se Deus falou isso para mim, Ele liberou para toda a igreja aqui, irmãos. Por isso nós precisamos, o Senhor tem falado, para nós se tornarmos adulto, maduro. Porque nós temos uma promessa de um grande avivamento nessa cidade, começando por mim e por você. A Bíblia diz que quando eu e você cremos, nós se tornamos filho de Deus. E se você é um filho de Deus, você nunca vai ser fracassado. Você nunca vai ser fracassado. Você nunca vai ser, porque você é filho de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus nunca vai patrocinar fracasso. Deus nunca vai patrocinar derrota. Deus nunca vai patrocinar enfermidade. Deus nunca vai patrocinar miséria. Deus nunca vai patrocinar necessidade de coisa alguma. Deus, Ele já deu tudo em Cristo Jesus. Está lá em 2 Pedro 1,3. Visto pelo seu divino poder, o Senhor já nos deu todas as coisas referente à vida e à piedade, através do conhecimento. Eu nem passei para as irmãs lá, mas tão rápida. Né? Visto como o seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas. Algumas coisas, 50% não. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como que você vai desfrutar?
pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua glória e virtude. Você foi chamado para a glória de Deus e para a virtude. Esse é o poder que está na minha vida, está na sua vida. E que Deus quer que nós vivamos essa verdade, que nós vivamos essa realidade. Por isso você nunca é um fracasso, você nunca é um derrotado, você nunca é um miserável, você nunca, você é filho de Deus, você é um sucesso, o poder de Deus está sobre a sua vida, você é mais que vencedor, aonde que você for, ali Deus já te deu a vitória. Então eu declaro que você nunca fracassará nos seus negócios. Você nunca será um fracasso no teu trabalho. Você nunca vai fracassar no evangelho. Você nunca vai ser fracassar na sua finança, nunca. Porque você é um sucesso. Amém, querido? Você é um sucesso. Eu quero que você entenda, quando eu falo para você, você é um sucesso. Veja isso. No mundo lá fora, você faz alguma coisa notória para você ser um sucesso. Eu fui um campeão, hoje eu sou um sucesso. Aí eu conquistei grandes coisas, eu me tornei um milionário. Aí hoje eu sou um sucesso. Eu me tornei um grande empresário, aí eu sou um sucesso. No reino de Deus não é assim. Primeiro Ele fez você um sucesso. Então por isso que você diz que você é um sucesso, Ele faz nós um sucesso antes. Para depois você desfrutar que você é um milionário, que você é mais que vencedor, que você é isso e aquilo. No mundo lá fora você precisa conquistar, você precisa se destacar para você ser um sucesso. No reino de Deus não, Ele já te fez um sucesso. Então você vai desfrutar daquilo que você é. Quando você tiver essa consciência, quando você tiver essa virtude, essa divina revelação no teu espírito, as coisas começam a funcionar de uma maneira diferente para mim e para você. É isso que a Bíblia diz. Porque se você é um sucesso, você vai produzir aquilo que você é. Se você não for um sucesso, você não pode produzir sucesso. Quando a Bíblia diz que eu e você, quando eu declaro sobre você que você é um sucesso, porque você é, então você vai produzir aquilo que você é. Vitorioso, triunfante, mais que vencedor. Você é carta escrita. Você é um homem, mulher cheia do Espírito Santo. É sempre assim. Por isso você já é um sucesso. Você produz sucesso. Deus produz através da sua vida. É muito importante você ter esse discernimento, igreja. Se você tem que ser um sucesso primeiro, então você se torna um sucesso. Você primeiro é um sucesso. Você vai no lugar aonde que você abrir a boca, você tem que ter a consciência que as coisas vão fluir na sua vida. Porque o Senhor te fez um sucesso antes, para você produzir através da sua vida. E o diabo sabe como funciona, ele procura nos enganar. E Deus quer que as coisas aconteçam, aonde quer que você esteja. Que nem a irmã Márcia contou, que ela foi lá fazer a carteira de habilitação dela, né? Tinha mais 2 pessoas lá que já tinha reprovado 6 vezes, outros 5. E aí o Espírito Santo mandou ela orar por eles. E ela orou, ela passou e eu mais esses 2. É assim. Por isso nós temos que estar sensível aquilo que acontece ao nosso redor. Eu sou um sucesso, você é um sucesso. Veja isto. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 18, 21, diz: a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Você pode distribuir através da palavra de Deus. Você pode contribuir. Você pode abençoar as pessoas. Você pode viver uma vida vitoriosa através daquilo que você fala. Eu tenho ensinado que aquilo que você ouve, se você ouve a palavra de Deus, isso vai crescer dentro de você. Tudo que você começar a ouvir vai crescer dentro de você. Independente se é a palavra de Deus. Mas você imagina você ouvindo a palavra de Deus,
ela vai crescer dentro de você. E aquilo que você fala vai crescer ao seu redor. Então, se você está cheio da palavra de Deus, você vai falar, você vai espalhar a palavra, isso vai influenciar ao seu redor. Agora, se você está cheio das coisas desse mundo, a hora que você falar vai contaminar as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito importante. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Isso pode destruir a sua vida, aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você fala. Isso pode estar destruindo, trazendo derrota, perca as pessoas que estão com você ao seu redor. Cuidado. Olha que Paulo escreve em Romanos 8,13. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Queridos, é tão simples assim. O que o Espírito Santo tem falado no meu espírito em cima dessa palavra é para que eu e você tenhamos consciência da importância de nós estarmos espalhando, testemunhando, declarando que você é um sucesso e que as coisas vão mudar no mundo, na política, na cidade, no trabalho, na rua da tua casa, no setor de trabalho seu. Isso depende daquilo que você fala, depende daquilo que você declara, depende daquilo que você libera ali. Isso vai fazer toda a diferença. Eu e você somos instrumento, eu e você somos ferramenta na mão do Espírito Santo de Deus para levantar, para trazer vida, para transformar, para salvar, para edificar. Pare de querer ser criança, bebê. Está na hora de você crescer, desenvolver e você viver uma vida vitoriosa. Pare de ficar choramingando, chupando na chupeta. Viva uma vida cristã, viva uma vida sadia, viva uma vida que toque a vida das pessoas, porque Deus levantou a cada um de nós como instrumento de bênção para tocar, para libertar, para salvar, para edificar as vidas, para transformar as vidas, para ensinar as pessoas a viver uma vida vitoriosa, uma vida alegre, uma vida triunfante, uma vida cheia de paz, de saúde, cheia de vida, e ter uma vida vitoriosa aqui e na eternidade para todos sempre. E por mais que você espalha, por mais que você ajuda, por mais que você abençoa, não só aqui você terá recompensa, mas você vai receber os galardões da eternidade para todos sempre. Por isso eu declaro vida sobre você, eu declaro saúde, eu declaro paz, eu declaro vitória, eu declaro que você é um sucesso, eu declaro que vocês são mais que vencedor, a sua empresa um sucesso, as suas finanças um sucesso, o seu ministério um sucesso, a sua vida espiritual é um sucesso, a sua vida familiar um sucesso, os teus filhos são um sucesso, você é mais que vencedor. Eu declaro que o milagre, a resposta que você achava que precisava, Deus já colocou nas suas mãos. Tudo que você precisa abraçar, tomar posse, é meu. Comece a desfrutar das palavras que Deus tem ministrado nesse altar, porque nós somos o povo da promessa. Ei, halaba, halaba. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se colocamos em pé, sempre Jesus, Jesus para sempre. Nós vamos ouvir uma parte de uma melodia aqui, eu quero orar com vocês ainda. O Espírito de Deus está ministrando neste lugar. Há uma presença gloriosa do Espírito de Deus aqui. O Senhor está soprando, amado. Imagina ali você fazendo uma fogueira. Você já jogou álcool, só que você precisa lançar o fogo. Vai explodir. Abra seu coração. Deixe o Espírito de Deus conduzir a sua vida. Pare de relutar. Talvez você foi ferido, machucado, injustiçado, traído. Talvez você foi injustiçado no seu ministério, no seu trabalho, a empresa, derrota, traições, muitas coisas aconteceram. Mas tome posse daquilo que você é. Seja um profeta da sua própria vida. Viva uma vida vitoriosa. Não aceite a derrota, não aceite
nada, o fracasso, não aceite a doença, não aceite a miséria, não aceite essas coisas que o mundo quer nos convencer que é normal. Louve a Deus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.